E se as condições de clima preocupam os produtores brasileiros que estão plantando a soja 2020 e 2021, no Paraguai não é diferente. A gente sabe que as adversidades climáticas, elas estão sendo registradas em toda a América do Sul, que está produzindo soja nesse momento. E como eu falei, no Paraguai a situação é bastante semelhante. O plantio por lá já está concluído, mas agora a gente precisa entender em quais condições de clima essa safra vai se desenvolver e quais serão os resultados esperados. Mais do que isso, vamos entender também como é que o mercado de soja no Paraguai está se comportando diante dessas condições. Para isso, a gente vai conversar agora com a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro, corretora e consultora de agronegócios. Esther, muito bom dia para você, seja bem-vinda de volta ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você com a gente. Bom dia, é uma satisfação participar sempre do Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Esther, plantio da soja concluído aí no Paraguai, né? Sim, concluído, terminamos o plantio nos primeiros dias de novembro, né? Foi concluído aí, os últimos lotes semeados foram aí entre 5 e 8 de novembro, né? Após as chuvas aí que chegaram, né? Tarde, mas chegaram. Agora, Esther, apesar de concluído, essas lavouras que já foram semeadas, elas ainda estão sofrendo com as chuvas que são insuficientes nesse momento, não? Exatamente, a gente tem vamos dizer, a região sul do Paraguai, né, que é mais do centro-sul da região produtiva, né, de soja, da produção de soja, ela recebeu mais chuvas, não necessariamente em quantidade que era o esperado, né, mas recebeu chuvas mais dispersas, mas em forma mais regular do que a região norte, né, centro-norte. Então, essa região aqui que faz fronteira com o Paraná, ela está sofrendo praticamente umas condições similares ao oeste do Paraná, um pouquinho mais acima, ao norte também. Então, ali as chuvas não chegaram, não chegavam a tempo, então o plantio foi bem atrasado nessa região. Isso aí, a gente está ali hoje aproximadamente assim uma média do país, a região sul está em 50% já entrando na fase de floração e 50% no desenvolvimento vegetativo, né? E aqui na região norte você tem um 10% entrando, passando para a etapa de reprodução, né? Que é a floração inicial. O resto ainda está em vegetativo, né? Apenas terminado de plantar. Numa média do país, você tem 80% em fase de desenvolvimento e perto de 20% em fase de floração, né? Então, ainda está bem atrasado. Essas chuvas, elas chegaram em outubro, com relação a outubro do ano passado, choveu aproximadamente no acumulado menos 170 milímetros a menos do que no ano passado. O produtor espera mais chuvas, né, daqui para frente. Ainda não se fala em perda de produção, nada disso, mas sim, estão na expectativa de chuvas, né? Precisa umas chuvas regulares daqui para frente para entrar numa etapa de reprodução, né, com maior eficiência, né? Esther, quanto tempo você acredita que essas lavouras ainda aguentam sem perder potencial produtivo? A gente está num limite aí ou essas lavouras elas têm alguma umidade nos níveis mais de subsolo? Como é que está essa condição de resistência da planta até que essas chuvas cheguem? Então, aí é dependendo do solo, né? Onde a gente tem um solo com mais a presença mais areosa, né? Com mais deficiência é mais difícil de manter a umidade, né? Com o sol muito quente. O clima agora tem ajudado, né? Nesses últimos dias aí tem sido mais, vamos dizer, ameno, né? Não tão caloroso, né? Que nem foi no início, vamos dizer assim, mais setembro, outubro, no início de outubro. E praticamente agora, no final de outubro também, apesar da chuva, tinha um sol muito forte, um calor muito forte, e isso acaba ressecando. Como ainda as plantas são pequenas, as fileiras ainda não estão cheias, né? Então não fornece aquela sombra, acaba evaporando bastante, né, a umidade do solo nesses solos com presença de mais areia, né? Que é mais a região norte. Aqui a região... A gente acredita assim, ó, que como teve chuvas nessas últimas 2 semanas, as chuvas chegaram, não na quantidade necessária, chegaram aí entre um acumulado de 20 a 70 milímetros nessas
chuvas registradas aí, foi segunda passada e nesta semana também. Então, isso tem, sido o complemento, vamos dizer, para não ter uma escassez de umidade, mas realmente os solos ainda precisam, o ideal seria ao menos umas 2 chuvas mais aí, com ao menos uns 40, 50 milímetros, para chegar numa fase de floração, enchimento de grãos aí, com um bom estoque, né? A gente não tem assim uma falta de água, muito setorizado, né? Tem setores sim que têm sentido mais essa necessidade de chuvas, porque caiu 10 milímetros, 7 milímetros, mas aonde chegou a cair um acumulado de 40, 50, hoje tu não está tendo uma deficiência assim, né? E o que se observa, Esther, é que, de fato, toda a América do Sul vem registrando essa irregularidade marcante na safra 2020-21, né? Exatamente. A gente percebe, assim, que, vamos dizer assim, já vê que esse é o mercado que está acontecendo, né? O Chicago até está reagindo com relação a isso, de alguma maneira, né? Porque a produção aqui está no risco ainda, né? A gente tem um risco muito grande com toda essa produção, com essa demanda mundial aí aquecida, né? E os Estados Unidos com estoques baixo, né? O mundo com estoque baixo. Então, acredito que isso aí, os olhos estão em cima do clima, né? Todo mundo preocupado com isso e com o que possa acontecer daqui para frente, né? Porque como tem um atraso no plantio, a gente vai ter uma colheita. O plantio no Paraguai ele aconteceu praticamente todo, vamos dizer assim, uns 70% do que foi plantado da soja. O número da DASAGro é 3 milhões de hectares, né, de plantio. Então, uns 70% disso foi plantado dentro de outubro, apenas uns 25% ou 28% foi plantado em setembro, mas no finalzinho de setembro também, né? Mais na região sul, aonde chegou a chover nessa época. E o resto já em novembro. Então, aonde a gente vai ter a maior entrada de safra, vamos dizer, a maior preocupação é ali o clima de final de dezembro e janeiro, né? Que vai ser ali muito importante para, vamos dizer, a definição de produção, né? Do que vai render a planta, né? Então, acredito que esse olhar aí para o clima daqui para frente vai ser cada dia mais assertivo, né? A gente vai ter que ficar em cima disso para ter uma noção de como que vai estar essa produção, né? A entrada de soja também é importante, porque a gente vai ter uma colheita muito, muito junta, né? Foi plantado muito junto e é capaz de ali em fevereiro a gente ter uma entrada de 7 milhões de safra, né? Então, tu tem que ter espaço, capacidade, é muita coisa que tem que se preparar. Mas hoje, o produtor acho que está mais esperando, né, essas chuvas e ter engranar, né, essas lavouras engranarem e chegar numa fase boa, apta lá para frente, né? Esse é o objetivo, né? Esther, e como é que o mercado está se comportando aí no Paraguai diante dessas condições, diante dessa movimentação de explosão de preços na Bolsa de Chicago? Hoje, um novo dia de altas fortes para as cotações, né? Mais de 1% de ganho novamente. Você citou essa questão dos estoques muito apertados, mundo afora, a demanda muito evidente, muito participativa, né? Como é que você vê o mercado se comportando diante dessas condições aí no Paraguai? Como é que estão as nossas relações Brasil-Paraguai na comercialização? Pois é, aí tem uma procura grande de soja, né? O Paraguai também acabou participando aí fortemente, né? Hoje a gente tem uma projeção de exportação de 6 milhões e 300 mil aproximadamente, a gente já está com 97% disso já embarcado, vamos dizer, já em documentos, né, de exportações estão sendo embarcados aí, acredito que isso aí vai ser possível cumprir, né? A gente teve aí bastante problema com nível de água nos rios, atrasou bastante, então agora a gente ainda tem um volume grande de exportações que está saindo, mas são vendas que já foram feitas lá atrás, né? Que não tinha condição de sair. Com o Brasil, a gente tinha estimado aproximadamente que poderia ter chegado, né, a ser perto de 1 milhão de toneladas, bastante problema aí na fronteira, né, com as aduanas, essa questão da pandemia que atrasou também, mas a gente acredita que aí umas 50 mil ainda possam ir para o Brasil. Hoje, no acumulado, deve estar perto de 700 mil toneladas de exportação esse ano para o Brasil.
Isso deve continuar ainda, né? Soja ainda, alguma coisa ainda tem, não vai ter soja cedo em janeiro, mas vai ter uma colheita aí de um 20% dentro do mês de janeiro, e provavelmente isso ainda esteja, vai ser, vamos dizer, disputado, né, com relação a preço. O produtor, ele vende, mas ele não vendeu de repente tudo janeiro, ele vendeu uma posição de fevereiro em diante devido ao plantio mais atrasado. Então, essa soja, ela, de alguma maneira, eu acredito que ela ainda vai estar aí para ser comercializada, né, nesse período de entrega. O produtor tem recebido bons preços, né? Hoje ele não está vendendo hoje porque está esperando subir, né? Está vendo todo esse mercado aí subindo, teve uma aceitação boa a nível de Chicago e de bases, né? Prêmio no Paraguai também, então está positivo, né? Não tem por que ele sair vendendo mais agora, ele está esperando uns 50% da produção dele chegar na fase de floração. Depois disso, eu acredito que ele acabe vendendo. É um bom preço hoje para o produtor paraguaio, está pagando bem os custos de produção. E eu acredito assim que a gente vê um cenário positivo, né, para os preços de soja, dos cereais em geral, né? Mas o produtor tem que pensar no custo dele, né? Ele tem que ir fechando também esse custo, porque não dá para ficar olhando o preço e não fechar a soja também. Em algum momento ele vai precisar, eu acho que o que vai apertar mais, como eu tinha comentado, é a questão das entregas, né? Ele não pode facilitar chegar numa safra, ter toda a safra ali para colher e não conseguir um espaço para entrega, né? Porque as empresas também que compram a soja, os silos, as recepções, eles vão estar dando prioridade para quem já vendeu. Claro. Então, essa é uma questão que é importante para o produtor olhar hoje, né? Hoje o produtor ganha a nível de preço 24 dólares a saca, falando em sacas, né? Isso dá uns 400 dólares por tonelada. Hoje ele tem isso aí disponível para vender. Ele já vendeu aproximadamente, a gente acredita que está 35% da produção 2021, né? Está vendida. Certo. Esther, qual é a estimativa da Dasagro para a safra de soja do Paraguai desse ano? 2021 a gente está trabalhando com um número aí, vamos dizer, um rango entre 9 milhões e 900 e 10 milhões e 200 num número mais realista, né? Certo. 10 milhões de toneladas para safra, né? Depois safrinha a gente acredita que já não vai ter, por causa do atraso, né, nesse plantio. Acredito que o produtor vai optar por plantar mais milho do que soja, né? Que no Paraguai planta soja safrinha, né? Sim, e a gente tem uma demanda globalmente crescente para o milho também, o que eu imagino que acaba também animando um pouco o produtor paraguaio, né, Esther? Vai entrar um pouco no risco de inverno já, né? Sim. Como esse ano também aconteceu, né? Então, acredito mas os preços deles não... A demanda interna, milho... Se soja estava acirrada, milho estava igual, né? Estava bem disputado esse ano. O milho também já está aproximadamente aí 83% comercializado, ou até um pouco mais, né? Ainda falta sair, né? Já está comercializado com a base produtor. E acredito que isso o produtor está olhando isso, os preços estão ótimos, né, para um mercado normalmente nunca chegou nesses preços nessa época, né? Então o milho hoje está valendo 200 dólares por tonelada, para um produtor 180, 190 dólares, vamos dizer, o que ele entregou para um silo, né? Para uma exportação ali, 200 dólares a retirar, você consegue hoje para um milho, né? Esther, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Informações valiosas para os produtores brasileiros que acompanham o desenvolvimento da safra paraguaia, bem como para a audiência que a gente tem no Paraguai também. As suas informações sempre pontuais, sempre muito objetivas. Muito obrigada mais uma vez. Certamente a gente ainda vai se falar muito durante essa nova temporada. Esther, muito obrigada. Obrigada a vocês. Um bom dia. Bom dia, boa semana, bom trabalho. Esther, até a próxima. Até. Conosco, portanto, Esther Stort, diretora sócia da Dasagro, falando conosco lá de Hernandárias, no Paraguai, trazendo essas informações importantes, portanto.
Temos o plantio concluído da safra 2020-21. Segundo a Ster, cerca de 80% das lavouras paraguaias em fase de desenvolvimento, 20% em fase de floração. Há condições ainda adversas de clima, nós temos chuvas insuficientes, umidade insuficiente, mas algumas regiões do Paraguai têm uma boa reserva de umidade no solo. Então, ainda não se fala em perdas. A Dasagro estima uma safra de 9,9 a 10,2 milhões de toneladas. Como eu falei, a gente ainda não trabalha com perdas no Paraguai, isso é importante, mas nós já temos também de 33% a 35% da safra comercializada. Os negócios foram muito positivos, os preços têm em média $400 por tonelada, ou cerca de $24 por saca, segundo as informações da Ster, e tudo isso sendo também reflexo dessa situação global de estoques apertados e de uma demanda também global, claro, com destaque para a China, muito forte e crescendo. Então, a gente também está monitorando tudo isso, os estoques são realmente muito ajustados. Hoje, analistas internacionais já começaram a cogitar a possibilidade dos Estados Unidos terem que importar soja do Brasil no ano que vem. A gente também está apurando essa história para te trazer mais detalhes sobre essas perspectivas. Vamos ver como é que estão as cotações em Chicago nesse momento? Números na tela para você acompanhar. Mercado sobe forte, inclusive já intensificou os seus ganhos em relação ao começo do dia. O janeiro vale $11,71 por bushel, uma alta de 18 pontos mais 25. O março 11,71 também, subindo 17 pontos mais 25. O julho 11,62 com uma alta de 14 pontos e o agosto $11,42 subindo 12 pontos mais 25. Esses são os números de andamento das cotações em Chicago. A gente fica por aqui, mas na sequência o Guilherme Dorigatti assume a bancada para fazer o acompanhamento de safras para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Boa terça-feira para você.